Olá, estamos na nossa 17ª mesa de debates. Hoje a nossa convidada especial é a doutora Ariadne. A doutora Ariadne tem um conhecimento aí diferenciado na área de direito administrativo, na parte de licitação, e ela vai conversar um pouquinho com a gente hoje sobre a questão do reequilíbrio econômico-financeiro nos contratos administrativos, à luz da jurisprudência do STJ. Falar também um pouquinho do currículo dela. Ela é advogada, especialista em licitações e contratos administrativos, graduada em Direito pela Universidade de Brasília, UNB, e atualmente é chefe da assessoria jurídico-legislativa da Secretaria de Estado de Obras e Infraestrutura do Distrito Federal. Então tem uma experiência muito vasta nessa área, está desde 2018 como chefe desse departamento, e então acredito que vai trazer para a gente muitas coisas legais para a gente aprender, né, doutora Ariadne? Seja bem-vinda. Obrigada, Larissa. Primeiro agradecer o convite, né? É um tema que eu gosto muito, é um tema do dia a dia lá na Secretaria de Obras, a questão de reequilíbrio dos contratos, porque assim, essa problemática do desequilíbrio, ele afeta não apenas contratos privados, né, particulares, quanto contratos públicos. E depois da pandemia a gente sentiu, porque teve realmente um impacto sobre, assim, generalizado sobre os insumos, que refletiu diretamente nos contratos, não só de obras públicas, mas de todas as áreas. E diferente do que ocorria antes, que era um aumento ali, às vezes, pontual de um insumo, né, que refletia em um contrato, ou uma questão de aumento de mão de obra, desvalorização cambial. Ou a inflação, né? Sim, Coisas mais simples, mais né? pontuais. Com a pandemia, foi um aumento muito rápido e que refletiu principalmente nesses contratos mais longos e tornando alguns inexequíveis. Né? Então, se eu for ver alguns exemplos no Brasil, algumas obras realmente pararam, alguns contratos foram suspensos e que tiveram que parar realmente para discutir essa questão do desequilíbrio do contrato, que exigiu que alguns estados e alguns órgãos fizessem realmente normativos de como calcular esse desequilíbrio, porque precisava normatizar, porque como eram muitos, não era mais pontual, né? Eram muitos. Então, você tem exemplo de decretos em alguns estados. Aqui no Distrito Federal não teve um normativo do Distrito Federal, infelizmente. Acabou que cada órgão teve que fazer a sua instrução, a sua portaria, o seu manual. Especificamente na Secretaria de Obras, o primeiro manual do Distrito Federal sobre como calcular o reequilíbrio foi feito pela Secretaria de Obras. Outros órgãos fizeram depois as suas instruções. E isso é disponível publicamente, né? Sim. Depois ela vai passar pra gente. Sim. Entrar no site da Secretaria de Obras, que você consegue acessar lá o manual, que já foi compartilhado também com outros órgãos pelo Brasil. E o que assim, eu achei interessante trazer, né? Vendo assim a parte prática, mas também relacionada ali com o que existe de julgados no STJ sobre o assunto. Tem alguns acordos interessantes sobre o assunto. A aplicação da teoria da imprevisão é pacífica no STJ para contratos administrativos. Se a gente for falar no STF, desde 1963 você encontra acórdãos já que reconhecem a aplicação da teoria da imprevisibilidade. E no STJ tem alguns casos. Eu fiz uma pesquisa agora assim, mais aprofundada nos acórdãos do STJ e em relação ao contrato administrativo especificamente, todos os casos acabaram esbarrando na súmula 5, na súmula 7 e não entraram no detalhe, porque assim, o que tem subido muito? Mas na verdade é encontrando a barreira na súmula 5 e 7. É como calcular. Como calcular, né? Então, assim, fica a dica aí para quem faz querer, recursos, tem que resolver sim, na primeira e na segunda instância, não né? adianta, né? Porque não passa, porque realmente aí é matéria fática, é cláusula de contrato, então realmente quem tentou subir com essa tese não conseguiu. Não teve êxito. Mas, tirando essa parte de como, né, da metodologia, a gente tem alguns casos. Por exemplo, desvalorização cambial, né? O STJ já reconheceu que tem direito ao reequilíbrio.
no caso de aumento da mão de obra em razão de acordo coletivo, não sendo caso de contrato especificamente de mão de obra, não tem direito ao reequilíbrio. Porque o que o STJ entende, e aí isso é jurisprudência pacífica, tem muitos acordos, que nesse caso é sim previsível porque a contratada sabe que todo ano vai ter um acordo coletivo. Então eles entendem que é previsível e não teria direito. A não ser num caso específico que eu encontrei de um acórdão que fala, que entendeu que tinha direito nesse caso porque foram feitos 2 acordos num ano. E como não é a regra, como foram feitos 2, eles reconheceram que realmente era um fato imprevisível e foi reconhecido o direito ao reequilíbrio do contrato. O que mais tem de exemplo? Deixa eu pensar. Teve esse caso da desvalorização cambial, foi uma contratação de helicóptero, né, que também foi reconhecido o direito ao reequilíbrio, mas no caso realmente da pandemia, eu só encontrei alguns falando mais de contratos particulares, que foi reconhecido o direito da imprevisão. Talvez essa questão não tenha chegado no STJ também, né? Porque é recente a pandemia e os processos, por exemplo, se for uma ação contra a União, dificilmente no TRF da primeira região provavelmente está na primeira instância ainda, se tiver que fazer alguma perícia, está bem demorado. Chegaram alguns, eu encontrei até uns 4, encontrei até uns 4 pós-pandemia, né? Que assim, que na verdade assim, o fato extraordinário alegado era a pandemia. Mas realmente nenhum conseguiu que fosse analisado o mérito. Vamos lá, eu quero perguntar do começo para entender o entendimento do STJ. Eu imagino que nessa realidade de obras, né, eu imagino que na hora lá da formulação da proposta tenha uma espécie de memorial descritivo. Esse documento, então, ele não é acessório. Ele é talvez essencial para a formação do preço. Tanto é que ele não está admitindo a repactuação, né? Sim. É por causa disso? Que ele não tá. Qual é a ratio decidendi para o STJ não estar com a exposição tão refratária a uma situação de repactuação? De repactuação da mão de obra, você está falando, né? Especificamente não, de qualquer reequilíbrio. Eu já estou lá na sua realidade de obras, né? Então, entendi. Vamos esquecer um pouco a mão de obra. Entendi. Não, na realidade prática, se a gente for pensar pós-pandemia, quase todos foi reconhecido, sim, o desequilíbrio do contrato. Por conta da pandemia, né? Sim, por conta da pandemia. Antes era muito pontual e era um insumo assim, específico. Já aconteceu, dentro da nossa realidade, de ter um insumo específico, por exemplo, o aço. Realmente teve um aumento extraordinário e foi reequilibrado apenas o aço dentro do contrato. Mas a gente tem um exemplo clássico que não tem nenhuma vinculação com a pandemia, que é dos materiais bituminosos. Os materiais bituminosos, eles flutuam tanto mês a mês, todo mês tem a ANP solta uma tabela, né, oficial com os preços. Eles flutuam tanto que o DENIT percebeu a necessidade de fazer uma instrução, percebeu a necessidade, na verdade as empresas, né, pleitearam que fosse feito esse reequilíbrio desse material. E como era recorrente, o DENIT resolveu fazer uma instrução prevendo uma fórmula matemática de cálculo de reequilíbrio específico de material bituminoso em contratos que fosse feito de 4 em 4 meses. Então, assim, numa variação bem pequena, se for pensar assim, né? Assim, num período de tempo bem pequeno. Então, a cada 4 meses, na metodologia do DENIT, é feito o cálculo de tudo que foi medido. E aí é interessante, até essa metodologia, que geralmente a empresa está pedindo reequilíbrio ainda para fazer o serviço, né? No caso do DENIT, não. É sempre o que já foi feito. Então, o que foi feito de material medido, executado de material bituminoso nos últimos 4 meses. Aí eles têm uma fórmula matemática para saber quanto de reequilíbrio a contratada tem direito. Então, na verdade, é permitida, né? Eu troquei a pergunta. Tá bom. Sim.
já tive a oportunidade de trabalhar em alguns casos em que na verdade, eles não finalizaram ainda esses processos. Demoram anos e a gente está discutindo essa questão do reequilíbrio econômico-financeiro. Um exemplo é a questão da desoneração da folha de pagamento. Então, temos empresas que fizeram a licitação, participaram da licitação, prestaram o serviço. Depois veio um acordo do Tribunal de Contas da União dizendo que, como houve a desoneração da folha de pagamento, que as empresas eles fizeram um cálculo lá e todo o valor da desoneração eles estão cobrando de volta das empresas, que elas devolvam esses valores. Para mim, assim, é o cúmulo do absurdo, porque não tá respeitando o princípio da irretroatividade, assim, eu acho bem absurdo mesmo. E qual que era o objetivo da lei da desoneração? Que fossem contratadas novas pessoas, né? Que o desemprego diminuísse e tal. E nos casos que eu tenho atuado, a gente faz essa prova pericial, né? Das contas da empresa, das contratações da empresa, para poder demonstrar que o objetivo da lei foi alcançado com a desoneração e que não teria que devolver valor, porque senão, na verdade, a empresa trabalhou de graça. Então, assim, você deve ver, não sei, no seu dia a dia, questões assim que são complexas e meio absurdas. Com certeza. Não sei se eu estou muito apaixonada pela tese, né? Sim. Pode ser também, mas eu vejo que essa questão de reequilíbrio econômico-financeiro é uma questão bem complicada, né? Assim, e para as empresas que participam da licitação, elas não têm segurança jurídica, né? Aí você fala assim, não, sendo bem sincero, às vezes é melhor você chegar para a empresa e falar assim, faz o seguinte, aplica seu dinheiro, você vai receber ali por mês mais ou menos 1% tranquilo, Sim. mais ou menos 1%, porque se eu pego e vou trabalhar vou desenvolver o meu país, eu só tenho dor de cabeça. Já vários empresários já conversaram isso assim Sim. comigo, né? Eu não sei se é o caso concreto aí, mas tem algum caso parecido no TCU e a briga deles é que é o seguinte, não sei se é o mesmo caso que o seu, mas no que nós temos lá é o seguinte, o TCU está entendendo o seguinte, houve uma formulação de preços lá no momento da proposta, né? E provavelmente na hora que ele formulou a proposta não havia a desoneração. Então no curso do contrato foi feita a desoneração e ele optou pela desoneração da folha. Na cabeça lá do gestor do contrato, do administrador, isso gera um enriquecimento de natureza ilícita para a empresa. Por isso que o TCU entende que tem que devolver, porque ele estaria ganhando mais do que está previsto na margem do contrato, que é completamente absurdo, porque aí a finalidade é o serviço, né? Ou a obra, enfim, o que ele estiver contratando. E se foi feito dentro da regra e tudo mais, não importa, né? Se houve uma facilidade ou não. E nesse caso da desoneração, acho que nem gera uma responsabilidade subsidiária do TCU, que é onde o TCU toda vez se resguarda como contratante é porque eu tenho responsabilidade subsidiária. Sim. O medo dele é sempre esse, né? Então, assim, não sei se é o mesmo caso, mas eu acredito que é por conta lá da formulação de preço. Eles falam dessa questão do enriquecimento ilícito. Eu até conheço o pessoal de lá, sei quem são os defensores dessa ideia. Mas é até interessante falar isso, porque o reequilíbrio ele é aplicado tanto para os dois lados. Que, por exemplo, nesse caso da desoneração, pode ser que tenha acontecido inclusive naquele caso, né, que fez um aditivo e eles não pediram o retroativo desses valores. E se fez o aditivo e a União, no caso, né, no contrato com a União, ele não pediu a devolução dos valores, entra naquele caso, que perdeu aquela chance de pedir o reequilíbrio do contrato. E se tiver ainda outros aditivos, que é inclusive um ponto interessante a ver, nesses casos da desoneração. Porque o reequilíbrio é dos dois lados. Não adianta eles pedirem se eles também não aproveitarem o prazo do aditivo. Eu tenho 2 casos também de desoneração que depois eu pretendo até conversar mais específico com a doutora Larissa. Se formos falar assim sobre atuação dos órgãos de controle alterando a equação econômico-financeira do contrato, a gente pode passar aqui o dia todo conversando sobre isso. Porque é a nossa realidade, assim. Ainda mais quando você tem obras com valores muito altos, né? Então são realmente auditadas e acompanhadas de perto dos órgãos de controle, o que é muito salutar, né? A gente aprende também muito com os órgãos de controle e melhora e incorpora, né, algumas recomendações para melhorar a fiscalização, para melhorar a forma que é
são feitos os editais, os termos de referência, as planilhas orçamentárias, mas acontece muitas vezes de foi feito o edital, foi feita a planilha orçamentária, aconteceu de ser analisada a licitação, né, logo depois da publicação do edital, e ela ficar suspensa ali com o órgão de controle analisando aquele caso, aquela licitação específica, aí ele libera, a gente executa, né, a empresa executa, mas a empresa não tem segurança jurídica nenhuma de que alguém não vai mudar o entendimento em algum momento, que acontece. Embora tenha sido auditada, especificamente naquele caso, o edital, a planilha orçamentária, depois da execução, eles podem entender assim, por exemplo, acontece, mas a máquina que que é contratado usou não é a mesma máquina que está escrita na planilha orçamentária. Sim, mas a máquina que ela utilizou é melhor, é mais moderna, é mais produtiva. Então se é mais produtiva, então o coeficiente de produtividade dessa máquina dentro da planilha orçamentária não é essa, então vou alterar o coeficiente de produtividade lá na planilha. Que quando você coloca num serviço que tem um volume muito alto dentro do contrato, tem sim impacto financeiro, e você pode sim alterar ali aquela equação econômico-financeira do contrato, né? Então, assim, a empresa que pensou em ter em eficiência, ter uma máquina melhor, fazer uma obra mais rápida, ela vai ser punida porque está diferente, não é exatamente aquela que está na planilha orçamentária. Então, assim, casos como esse, né? Assim, que você tem, para mim, é claramente uma alteração da forma de pagamento do contrato. Quando você tem esse impacto, né, do órgão de controle, e é por isso que muitas empresas vão à falência ou resolvem não mais fazer obra pública, né, ou assim, pela minha experiência dos clientes que já atuei, que eles atuaram com a administração pública, é que eles precisam ter um caixa muito alto, porque muitas né, assim, na maioria dos casos que eu vi, a administração pública demora às vezes para poder fazer verificar se a obra foi executada, e aí começam a questionar certas coisas, não pagam. Então, se a empresa não tem um caixa alto, porque ela arcou com todos os custos de mão de obra, entregou a obra e não recebe muitas vezes o pagamento. E se a administração pública, aqui no Distrito Federal tem casos assim também, a administração pública fala, não vou pagar isso aí deixa para outra gestão, você tem que entrar com ação judicial, vai para o precatório, a empresa executou o serviço, sei lá, há mais de 10 anos e não viu dinheiro até agora. E são milhões. Então, aí, na minha cabeça, eu penso assim, tinha que cobrar era juros do banco para poder devolver. Sabe, quando você... Assim, é a minha opinião pessoal, tá? Porque se era claro e evidente que era devido e tal, me parece que tem até má fé, assim, não é da administração, mas dos administradores à época, entendeu? E aí faz com que a empresa... Muitas vezes eles vão recorrer a um banco, alguma coisa, e não vão receber com os juros do banco, entendeu? Então, eles realmente têm que ter bastante bala na agulha, como falam, e muito planejamento para conseguir lidar com todas essas pressões, né? Sim. Voltando mesmo nessa questão do desequilíbrio do contrato, qual que é o posicionamento de todos os órgãos de controle? A contratada não tem direito a parar a execução do contrato porque o contrato desequilibrou. Ela tem que ir executando e discutindo a questão do desequilíbrio. E quando você pega assim um contrato, uma coisa é quando é um insumo, é muito fácil de resolver. Mas, né, no caso da pandemia, em que você reflete sobre todos os insumos, ainda mais em contratos com muitos tipos de serviço diferente, a discussão pode demorar ano, assim, mais de ano. E, enquanto isso, a empresa está lá arcando. E está executando, às vezes, o serviço num preço mais baixo do que recebendo mais baixo do que ele está gastando com aquilo. Então, realmente, se não tiver um caixa alto, porque assim, as armas não são iguais nesse caso. E já, assim, é lógico que as empresas já entram sabendo disso, né? Mas é complicado atuar com a administração pública. Como eu falei, precisa de muito planejamento, caixa e organização para não ter esse... Não gerar a falência da empresa ou algo desse estilo, né? Porque depois pode até gerar uma improbidade administrativa contra os seus administradores. Tem uma série de questões, né, por trás, porque não pode simplesmente pegar e parar um contrato, né? É mais contratos
questões de saúde, né? Tem umas questões que não tem como você parar. Exatamente. E aí isso pode, né, caber multa e outras sanções mais gravosas, assim, para a empresa. Uhum. Mas, assim, olhando o lado prático, tem, claro, todas essas dificuldades, porque realmente tem uma insegurança da empresa que contrata com a administração pública, mas olhando, assim, do lado da administração, Uhum. que Defenda ela. o que a gente... Que a gente tá brava né? com ela. O que a gente sente muita falta, né, das empresas. Isso. Uhum. Conseguir comprovar, às vezes, o nexo de causalidade, né? Porque que o aumento daquele sumo específico refletiu no seu contrato, porque às vezes não é direto, né, o reflexo. A gente tem uma discussão que a gente não conseguiu ainda concluir, ainda está sendo discutida na Secretaria de Obras, a questão das máquinas, porque com o aumento de uma máquina refletiria, porque essa é a alegação das empresas, né? Quando você tem alguns serviços que a composição, dentro da composição tem máquina, aí é uma questão mais técnica, mas assim, dentro dessa máquina você tem outras composições, por exemplo, óleo diesel. Óleo diesel é um insumo, é lógico que tem um impacto direto, e realmente já é reequilibrado como insumo qualquer, como qualquer outro. Mas o caso da máquina, a máquina, assim, o reflexo não é tão direto, porque eu não sei se a máquina é sua, se você alugou a máquina, se você está usando exatamente a mesma máquina que está no orçamento, de que ano é a sua máquina, o modelo. Então, assim, comprovar, então a gente sente muita falta, às vezes, da empresa conseguir comprovar ali aquele nexo de causalidade do aumento do item refletindo no seu contrato e um estudo mais aprofundado. No manual, a gente até tentou trazer alguns exemplos de como fazer isso, né? Fazer um recorte, como comprovar que aquele insumo não se comporta de forma cíclica, que realmente teve um aumento extraordinário e imprevisível, né? Mas das empresas apresentarem, que foi aquilo, até do exemplo que você falou, né? Que vocês pegaram ali no caso da mão de obra e fizeram uma perícia, realmente. Quantas pessoas a mais foram contratadas? Qual foi o reflexo específico? Não ficar apenas uma discussão teórica, Sim, né? Mas uma inspeção prova, né? com provas. E assim, as empresas também precisam, acredito que a maioria deve ter, é necessário ter um jurídico, né? Para poder ir acompanhando essas questões. E advogados que realmente trabalhem com isso no dia a dia, porque, como você falou, são questões matemáticas muito específicas. Às vezes, por falta de juntar um documento, uma prova, vai deixar de ganhar um reajuste, fazer uma repactuação. Então, precisa ter esse cuidado também, né? Sim. Então, cabe aos empresários também ter E essa... o momento também, o momento do pedido também. Às vezes é uma questão muito delicada que a empresa perde por falta de orientação jurídica. Às vezes não tem consultoria jurídica ali, ou dentro da empresa, ou contratada, né? Isso aconteceu na pandemia. Saiu o orçamento antes da pandemia. A proposta foi feita antes da pandemia. Mas aí quando foi assinar o contrato, já foi pós-pandemia, pós-reflexo dos preços. A empresa apresentou a renovação da proposta sem nenhuma ressalva. E aí quando foi pedir o reequilíbrio, queria o reequilíbrio desde a variação, desde o que ele apresentou da proposta para frente. E aí juridicamente fica muito complicado, porque como você renova uma proposta em que você já tinha um aumento, assim, abrupto realmente, assim, que o aumento houve, não é discutido isso, é reconhecido, mas que você renova a proposta sem nenhuma ressalva. Você está renovando a proposta falando que você vai fazer aquele serviço por aquele preço. Então, assim, realmente o tempo e a falta, né, o momento do pedido, a forma de pedir, pode afetar, sim, no direito ao reequilíbrio ou não daquele contrato. Acho que é justamente a questão do nexo, né? Porque, por exemplo, teve empresas que foram pedir o reequilíbrio econômico quando já estava na pandemia. Sim. Então, ou seja, qual a justificativa para você pedir sendo que já sabia que já estava na pandemia? Já sabia dos preços, etc. Então, era bem difícil comprovar isso. Assim, não dá para conceder o reequilíbrio quando a empresa já sabe de determinada situação. Por exemplo, pandemia em pleno final de 2020, pegar o exemplo. Não tinha como a empresa alegar que aumentou os preços por conta da pandemia, por ocasião ali da sua prestação da proposta na licitação. É interessante essa sua colocação, porque foi uma discussão que a gente teve até mesmo com a Procuradoria-Geral da DF.
essa questão do nexo causal. Uhum. Que a pandemia não poderia ser alegada como fato extraordinário se você já sabia, já estava na pandemia quando você apresentou a proposta. Mas depois conversando com o engenheiro de custo, porque isso assim é como eu acho que quase todo advogado pensa, Uhum. né? Mas quando você conversa com o engenheiro de custo, que ele ele tem uma outra visão sobre o que é fato ordinário e fato extraordinário. Ele veja, já existia a pandemia, ok? Eu já sei que aquele meu insumo ele aumentou 30%, né? Teve um aumento de 30% em poucos meses, ok? Quando eu orçamentista vou fazer a minha proposta, o que eu vou considerar como ordinário ou extraordinário dentro do comportamento daquele insumo? Eu não vou olhar, não é porque aumentou 30% que é esperado que aumente mais 30%. Pelo contrário, o aumento do 30% ele é extraordinário. Uhum. Ele, no máximo, eu vou diluir esses 30% numa margem maior. Por exemplo, como esse insumo se comportou nos últimos 5 anos. Uhum. Mas eu nunca vou considerar aqueles 30% como ordinário, porque não é assim que ele se comporta. Então, você não pode esperar que eu, na minha proposta, imagine que ele vai aumentar mais 30%, porque esse não é o comportamento normal dele. E foi o que aconteceu, né? Ainda pode ser reflexo da pandemia. Né? Então, a gente... a gente viu muito... porque é muito claro que se a proposta é antes da pandemia, o contrato depois da pandemia, isso é lógico e evidente. Mas que a pandemia não é um fato isolado, não é aquele ali, o ápice da pandemia não é um fato isolado, a pandemia realmente teve reflexos que duraram anos sobre os preços dos insumos, né? E você colocar... E aí eu concordo com a empresa, tá? Pessoalmente, você imputar à empresa que ela deveria prever aquele aumento anterior e colocar ele como régua do ordinário, não faz sentido. Porque aquele não é o comportamento normal do insumo, mesmo que eu já conheça ele. Eu tenho que considerar aqueles 5% que aumentou, mas não esperar que aumente mais 30%, ou seja, 60%, no caso. Então, assim, quando você vai se aprofundando sobre o assunto, e aí você tem que entrar realmente numa questão de engenharia de custo, vai abrindo assim seus horizontes, assim, a forma que você vê, né? Essa questão do nexo de causalidade, que foi uma questão que a gente levou para a PGDF, o que teve um parecer específico, que aí ele traz um exemplo do, quando vai falar de reequilíbrio, que é a origem, né, que assim, todos os livros citam, que é o caso do carvão na Primeira Guerra Mundial, lá na França, como teve a guerra, então faltou carvão, e aumentou o carvão o valor do carvão no mercado, e aí foi reconhecido o direito ao reequilíbrio daquele contrato específico, um contrato público. Na pandemia você não consegue fazer essa linha perfeita. Faltou tal insumo por conta disso, e aí refletiu diretamente nisso. Você não consegue. Assim, o nexo causal, acho que nesse caso seria assim, um pouco mais amplo. Em relação à pandemia, né? Assim, como refletir. Porque você vai ter que falar assim, esse insumo faltou na China, que aí refletiu no fornecimento aqui no Brasil, que... Mesma coisa a guerra da Rússia e da Ucrânia, né? Sim. Também tiveram alguns efeitos, dependendo do contrato, né? Sim. Aconteceu na Secretaria de Obras. Logo depois assim, da pandemia, teve reflexo do preço por conta da guerra. Vamos ficar em paz, galera. Desse jeito não dá. Muita bagunça. Bem, nosso tempo aqui já está chegando ao final. Não sei se Paulo, Eu tô você satisfeito. quer mais alguma coisa? Quer acrescentar mais alguma coisa, doutora? Não, assim, sobre reequilíbrio, eu acho que... Acho que eu posso fazer uma só no final. Eu só Lógico. queria saber, né, ali é porque licitações é um mundo, né? A gente daqui estava conversando sobre, por exemplo, temos contratos diversos, desde de fornecimento de bens, serviços, temos o serviço comum de engenharia, que é diferente do serviço de engenharia, e o de obras, né? Sim. E tocaram aqui num assunto, não sei se foi, acho que a doutora Larissa falando sobre obras paradas. E eu acho que teve uma inovação na nova lei de licitação, que é sobre a questão da arbitragem. Eu só queria saber como é que está sendo feito isso na questão, no âmbito ali da assessoria jurídico-legislativa, né, de obras. Se tem alguma tratativa nessa questão, se já ou estão providenciando fazer alguma regular, né, essa questão da arbitragem para resolver esse caso específico, que é justamente, aí trazendo para a questão do reequilíbrio, seria um método de ajustar, né, essa questão do reequilíbrio, só que por meio da arbitragem, não
levando para o judiciário. Entendi. Confesso para você que esse assunto não tem avançado É porque é muito. novo, é uma inovação. É novo, Sim. não tem avançado muito, não temos exemplos na Secretaria de Obras de casos de arbitragem, o que seria muito bom, ao meu ver, né? Mas eu acho assim, que a nova lei ela trouxe algumas inovações em relação a essa questão do equilíbrio financeiro, que são interessantes citar. Por exemplo, a questão da alocação de risco, que era exigido ali no regime de contratação diferenciada, né, RDC, RDCI, você tem uma matriz de risco, que não se refletia na 866, né, você não precisava ter uma matriz de risco. Agora não, na 1433 ela fala em alocação de risco, que é excelente para as empresas, até para ela já saber de antemão, porque quando você fala em área ordinária e área extraordinária, na prática não é muito útil, porque você vai ficar ali na discussão, o que você vai ficar discutindo, se é ordinário ou se é extraordinário. Quando a nova lei traz a necessidade de você alocar os riscos e deixar claro ali na licitação, no seu contrato, quais são os riscos da empresa contratada, quais são os riscos da administração, fica muito mais claro as regras, né, de início ali do contrato e o que acontecer nessa situação. Vai ser risco o espaço assumido por cada um. Assumido por cada um, exatamente. Então, assim, foi muito bom. Outro reflexo também que reflete diretamente sobre o equilíbrio do contrato, é a questão do reajuste. O reajuste está previsto, né? Ele é anual. Antes, na 866, podia ser... você podia ter ali a database, tanto o orçamento quanto a proposta. A nova lei alterou isso. Agora, só é da database do orçamento, que eu acho muito mais adequado. E não fica essa discussão se orçamento, se é proposta, vai ser sempre orçamento. Ficou bem melhor. E a possibilidade de uso de índice setorial. Por exemplo, o DENIT, que acaba sendo muito assim, exemplo, principalmente nessa parte de obras, né, pela quantidade de obras que tem, pelo volume, como ele utiliza índice setorial, já utilizava antes mesmo da nova lei, já era permitido, mas não estava previsto assim, expressamente, né? Na 866, mas assim, os órgãos de controle já entendiam que era possível o uso de índices setoriais. Eu não sei se para todo mundo é claro o que é índice setorial. Quer que eu detalhe? Não. Assim, só explicando rápido. O índice setorial, ao invés de o contrato ter um índice único de reajuste, que é o mais comum, ele tem um índice único de reajuste, o índice setorial, ele separa por tipo de serviço. Então, cada tipo de serviço, ele é composto por uma cesta de itens. Então, como o tipo de serviço está ali delimitado, você concorda que a cesta vai refletir de uma forma melhor a flutuação de preço daquele serviço? Porque a cesta está bem mais delimitada. Quando você pega um índice único, ele pega ali do valor da lâmpada para o valor, só que ele não pega tudo, né? Então, assim, ele pega alguns itens para representar aquele índice, mas que não serve assim especificamente para um tipo de serviço específico. Quando você pega um índice setorial, que a cesta é bem mais reduzida, ele é mais fidedigno ali com a variação efetiva daqueles preços. Então, por exemplo, no DENIT, eles não têm precisado fazer reequilíbrio. Por quê? Como os índices de reajuste já previstos em contrato são setoriais, o próprio índice já reflete a alteração do preço. Talvez essa seria, assim como o DENIT fez, seria uma ideia para que os outros órgãos trabalhassem com isso também, né? Sim. Replicassem esse modelo. Porque daí não teria tanta discussão, né? Com certeza. Seria bem mais seguro. Até mesmo para contratada, né? E a nova lei, ela trouxe expressamente a utilização de índices setoriais de reajuste. Legal. Então é isso. Vamos aqui para o nosso fim, então, agradecer essa oportunidade, doutora Ariadne aqui, que abrilhantou esse tema, trouxe questões muito interessantes, né, para quem atua nessa área do direito administrativo. Convidá-los para fazer parte do nosso instituto, estarem aqui com a gente. A doutora Ariadne também está convidada para ser nossa associada, nosso membro, escrever artigos com a gente, se desenvolver, né? Esse é o nosso objetivo, estar aí crescendo juntos. Obrigada pela oportunidade e até a próxima. Até a próxima. Obrigada. Até mais.